Depois há outra coisa que é crítica, que é eu ser capaz de medir as coisas certas. Às vezes, quando eu falo de medição, as pessoas estão a medir coisas, mas não são as coisas certas, estão a medir por medir. Então, o que é que são as coisas certas? Eu quero medir os drivers críticos do crescimento da minha empresa. Obviamente que eu quero medir as vendas, mas eu preciso de compor as minhas vendas numa série de medições comerciais. Nós estamos a fazer mais ou menos contactos, nós estamos a conseguir mais ou menos venda repetida, nós temos os valores médios de transação têm uma tendência positiva, estão a aumentar ou estão a descer. Nós estamos a conseguir fazer mais ou menos reuniões, mais ou menos propostas, mais ou menos negociações, mais ou menos fechos de transação. Então, eu tenho que assegurar-me que estou a medir os drivers críticos do crescimento. Como é que estão as minhas margens, as brutas, as líquidas, como é que estão os meus prazos de recebimento, de pagamento, como é que está o meu inventário. Então, todas estas coisas são as coisas críticas de serem medidas. Depois, obviamente, das críticas eu posso ir para outras menores. O que eu não posso é estar a medir as coisas menores sem medir as críticas. Então, perceber na minha atividade quais são os aspectos críticos de serem medidos. Então, medir as coisas certas, entender quais são as coisas certas de medir, e elas podem ter algumas diferenças de atividade em atividade, é absolutamente crítico. E também é crítico saber distinguir quando eu estou a medir tarefas de quando eu estou a medir resultados. Por exemplo, quando eu estou a acompanhar, quando eu estou a fazer medições contabilísticas, quando eu estou a calcular rácios financeiros, são medições, mas eu estou a medir resultados. Eu chamo-lhe Key Result Indicators, indicador-chave de resultado. Medir o resultado é crítico, é muito importante, muito importante. Eu não posso viver sem isso. Mas eu tenho que medir atividades também. Porquê? Porque os meus resultados decorrem das minhas atividades. Se eu só medir os resultados, é melhor do que fazem a maior parte das empresas. É muito importante eu começar a medir os resultados, mas eu tenho que medir também as atividades. Eu tenho que perceber que são as atividades, os KPI, Key Performance Indicators, quando eu estou a medir o meu desempenho, eu a seguir meço o meu resultado. Então há 2 níveis de medição. Há o nível KPI, medição de desempenho, medição de performance, medição de atividade, e há o KPRI, medição de resultado, medição dos efeitos, tá? Medição das causas, medição dos efeitos.